Olá, professores, tudo bem com vocês? Olha, nossa TPC de hoje, para os anos iniciais, terá como tema portfólio, o portfólio como evidências para boas práticas. Nós vamos apresentar aqui a nossa equipe dos anos iniciais, primeiramente os PECs, André Arioto, Claudinei Silva, Débora Homem, Eliane Lopes, sou eu, a Rosiméria Alvete, a SEC Gláucia e o dirigente Haroldo. A nossa pauta de hoje vai ter os seguintes tópicos: apresentação da equipe, acolhida, registros, registros na BNCC, registros pedagógicos, portfólio, definição e tipos e exemplos de portfólio. Sobre registros, evidências e portfólio, nós vamos passar agora os objetivos, que é reforçar a importância dos registros e evidências, resgatar a utilização do portfólio como evidência de boas práticas e apresentar modelos de portfólios digitais. Passo a palavra agora para o PEC Claudinei. Olá, eu sou Claudinei Silva, PEC, e vou dar prosseguimento à nossa TPC, trazendo para vocês o nosso acolhimento. Nosso acolhimento, ele é de Madalena Freire e ele traz os seguintes dizeres: o registro permite a sistematização de um estudo feito ou de uma situação de aprendizagem vivida. O registro é história, memória individual e coletiva eternizadas na palavra grafada. É o meio capaz de tornar o educador consciente de sua prática de ensino, tanto quanto do compromisso político que a reveste. Bom, nesse sentido, é importante que nós deixemos claro que o registro, quando eu falo de evidência, ele simplesmente favorece o nosso trabalho quando nós vamos para a questão de monitoramento e de acompanhamento da nossa prática. Lembrando que a nossa ATPC traz como tema o portfólio enquanto registro de evidência de boas práticas. Ok, então para garantir esse acompanhamento, esse monitoramento, é preciso que nós registremos nossas ações. Então o registrar ele é parte fundamental desse movimento, dessa ação, para que nós possamos evidenciar a nossa prática, as ações, e a partir dela nós possamos monitorar o nosso trabalho, o processo de ensino-aprendizagem. Eles são então, enquanto registros e evidências, importantíssimos e fundamentais para todo o processo de monitoramento, acompanhamento da nossa prática, do processo de ensino-aprendizagem. E é só ele, o registro, enquanto evidência da nossa prática, que vai nos permitir ter todo um acompanhamento e, através desse acompanhamento, nortear toda a nossa prática enquanto arte de ensinar. Para dar o reforço a essa situação, para embasar esse nosso dizer, essa nossa fala, nós trazemos também, na página 39 da BNCC, os dizeres por meio de diversos registros feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores quanto pelas crianças, como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos. É possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em aptas e não aptas, prontas ou não prontas, maduras ou imaturas. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças. Bom, então, nesses dizeres,
é importante que nós frisemos que tanto a BNCC quanto o Currículo Paulista são os nossos documentos norteadores. É através desses documentos que devemos pautar toda a nossa prática docente. Então, quando nós falamos dos registros e das evidências, nós estamos reforçando aquilo que tanto o currículo quanto a BNCC nos traz enquanto norte da nossa prática pedagógica. E pensando nisso, não podemos deixar de trazer isso para a nossa prática. Desta forma, então, trazendo a definição de registros. Então, no nosso dicionário, registro, enquanto definição, é um substantivo masculino, ação ou efeito de registrar. Transcrição em livro próprio de documentos, nomes, títulos, etc., públicos ou privados, como prova de autenticidade. Ainda enquanto definição, nós trazemos a questão da evidência. Então, nós falamos primeiro do registro, a sua definição, agora nós falaremos da evidência. Ela é substantivo feminino, segundo o nosso dicionário, de qualidade ou caráter do que é evidente, do que não dá margem à dúvida, condição de alguém ou algo que se destaca, que sobressai, atraindo a atenção circundante. E trazemos ainda a definição para monitorar. Verbo transitivo direto, vigiar, verificar algo, visando a determinado fim. Transitivo direto, acompanhar o decurso de uma operação, uma máquina, etc. Então, desta forma, nós podemos sistematizar todo o processo de monitoramento e acompanhamento, passando pelos vários momentos em que ele deve acontecer. Então, primeiro, eu preciso fazer o registro da minha ação, para que eu tenha evidência, para que eu possa fazer o acompanhamento. Essas evidências, elas serão os instrumentos que vão me permitir fazer as devidas correções de rumo, ou seja, toda vez que eu precisar de uma ação que faça uma correção daquilo que foi realizado e que não atingiu o seu objetivo, é através do monitoramento e acompanhamento que eu farei essa correção. Dito isso, fica mais uma vez evidente a importância dos registros enquanto evidência da minha prática pedagógica, e não poderia ser diferente. Quando eu faço o registro da minha prática, outra questão importante é que eu tenha consciência daquilo que eu objetivo com a minha ação. Ou seja, eu preciso ter uma intencionalidade com esse registro. Qual sua finalidade? A quem ela se destina? Para quem será elaborado? Quando será realizado? Então, quando eu faço os meus registros, eu preciso ter claro o que eu quero com esses registros. Para que eles vão servir? Qual será a finalidade que eu darei a esses registros para que eu possa fazer uso deles? Então, quando eu trabalho com essa perspectiva, fica mais claro de eu trazer a questão dos registros de evidência enquanto ferramenta e instrumentos de monitoramento e acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. Quais são os tipos de registros? E lembrando que nós estamos falando de registros pedagógicos, né? Enquanto registros pedagógicos, todos eles devem servir, ter como utilidade exatamente o acompanhamento do processo didático pedagógico. Então são eles: pauta formativa, ata, plano de aula ou rotina, diário online, relatórios, protocolo de observação de aula e devolutiva e portfólio. Todos esses registros, eles são fundamentais para a nossa prática pedagógica. E quando nós fazemos uso deles e tornamos a presença de cada um deles na nossa prática pedagógica, o nosso trabalho vai acontecer de forma muito mais significativa e efetiva do que de outra forma.
Nesse sentido, para dar continuidade ao tema da nossa ATPC, eu vou passar então a palavra para a nossa colega Eliane, que vai dar sequência no assunto da nossa ATPC. Professores, então agora a gente vai ver o conceito, né, de portfólio, né? Então o que seria? Substantivo masculino. 1. Agrupamento ou listagem dos produtos ou serviços oferecidos por uma empresa para divulgação. 2. Reunião dos trabalhos de um artista com fotos para divulgação. 3. Tipo de papel consistente, normalmente dobrado, utilizado para armazenar papéis ou quaisquer materiais em seu interior. Pasta, destinado para guardar um conjunto específico de papéis ou para manter coleções de alguma coisa. Na escola, é uma ferramenta norteadora do processo de ensino e aprendizagem. Ele consegue mostrar cada passo da evolução do trabalho do professor em sala de aula e das ações da escola. Permite ver claramente as necessidades da escola e dos docentes e o planejamento de novas ações nas práticas pedagógicas. Serve para identificar a qualidade do processo de ensino por meio de registros devidamente documentados, de forma sistemática e reflexiva, articulado com a autoavaliação. Os objetivos: investigar o estudante em seu processo de aprendizagem, auxiliar o professor na reflexão da própria atuação com os estudantes, recuperar as intervenções feitas e o efeito delas no aprendizado dos estudantes, evidenciar o trabalho da escola no desenvolvimento do plano de ação. O portfólio vai além de simples amostragem de atividades. É um instrumento vivo, sempre em construção, tem natureza reflexiva, mostra nossa concepção de ensino e de aprendizagem e é uma verdadeira fotografia investigativa de todo o processo educativo. Pessoal, muito importante em fazer parte do nosso portfólio a avaliação, tá? Então, pode ter a autoavaliação docente, que quando bem feita, ela oferece boas pistas do que é preciso melhorar na sala de aula em relação ao ensino e à aprendizagem. A autoavaliação do estudante, é importante que ele reflita sobre o que e como aprendeu, dando a oportunidade ao professor de realizar um conjunto de ações para modificar o que está inadequado. A avaliação do estudante, ela precisa nortear as ações do formador, considerando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Os portfólios, eles podem ser formados, de duas maneiras, no formato físico e no formato digital. No formato físico, ele pode se apresentar na forma de caderno, pasta, livros, etc. E na forma digital, pode ser na forma de sites, aplicativos, arquivos e softwares. Eu passo a palavra agora para o PEC Claudinei. Ok, vamos seguir aqui, nossa questão do portfólio enquanto ferramenta, instrumento de evidências da nossa prática. E aí a gente pensando nessa situação, a gente vai trazer aí para vocês, já que foi dito, pela nossa colega Eliane, que nós temos dois formatos, tanto físico quanto digital, E o físico não é novidade, acredito eu, não seja novidade para ninguém. Ele traz para a gente várias opções, mas ele traz também uma limitação, que é a limitação daquilo que traz enquanto se eu tiver comigo eu tenho acesso, se eu não tiver eu não vou ter acesso.
O portfólio digital, ele vai trazer para a gente um diferencial, ou seja, ele vai nos permitir ter um avanço. O portfólio digital, ele vai nos permitir ter acesso a ele, independente de estarmos ou não no mesmo local. Então, utilizar o portfólio digital favorece a nossa disponibilização de material, de ações realizadas, ou seja, de registros de evidência para mais do que só na questão física, permitindo então que a gente tenha uma ampliação aí das nossas ações, né, da visualização das nossas ações. Então, enquanto portfólio digital, nós temos vários instrumentos, né? Depois nós vamos disponibilizar para vocês o link no material da formação que nós tivemos do PEI, né, do Programa de Ensino Integral, que trouxe aí várias ferramentas, vários instrumentos que possibilitam a construção do portfólio digital, né? E aí nesse nós trouxemos basicamente 3 exemplos. Então eu vou falar de 2 exemplos para vocês, depois a PEC Eliane retorna e fará com vocês um exercício aí de uma construção de que é o online, na verdade, né? Porque aí a gente, dentro do digital, a gente tem essa perspectiva de ter o digital enquanto virtual apenas, ele está lá para quem quiser acessar e tal, e o online que fica lá o tempo todo como se fosse um site. E aí depois a PEC Eliana vai estar falando dele para vocês, ok? Então, dando sequência, a gente vai trazer aí 2 exemplos, 2 modelos de instrumentos digitais que podem ser utilizados aí como portfólio. O primeiro deles é um conhecido de todos nós, né? Acredito que com a pandemia e com todo esse movimento que nós tivemos, todos nós tivemos acesso e utilizamos ele em algum momento, que é o nosso famoso Padlet, né? Então, no Padlet a gente costuma ter muitas informações e dessa forma a gente consegue ter aí um portfólio dinâmico, né? Onde, além de ter as questões de imagem, de registro de imagem e texto, a gente também pode trazer os links, né, de outras ações que estão aí junto para construir aquela ação que nós planejamos e implementamos lá na escola. O outro instrumento é o blog, né? O blog, que também já é um conhecido velho nosso, né, de todos, que também nos permite, assim como o Padlet, algumas reações, alguns instrumentos, algumas ferramentas que no físico nós não temos, ok? Então nós vamos pensar aí, enquanto o portfólio do Padlet, então a gente trouxe aí um modelo, né? Como você pode ver aqui, o modelo que eu trouxe, ele vai trazer aí, primeiro, a questão da recuperação e aprofundamento, né? Então nós temos aqui presente o famoso guarda-chuva, né, do Programa de Recuperação e Aprofundamento, onde nós temos todos os projetos e programas da recuperação presente. Então, quando você acessa esse Padlet, você pode ter o acesso das imagens quando você clica na imagem, ou simplesmente você pode descer aí a coluna dele. Então, a gente vai abrir aqui o link para que você possa visualizar como que fica esse Padlet construído, tá? Nós não vamos construir ele juntos. Então, aqui você pode observar que nós temos 2 colunas, tá? A primeira coluna é a da recuperação e aprofundamento, e a segunda é a do PEF, que é o Programa da Escola da Família, né? O qual eu também estive responsável aí por algum tempo. Mas vamos focar aqui na recuperação e aprofundamento primeiro. Então nós temos aqui a coluna onde eu insiro o que eu preciso manter como registro. Então nós temos aí o Aprender Juntos, o guarda-chuva, tá? E aí eu vou descendo ele aqui. Eu tenho oferecendo oportunidades de equidade e igualdade a todos os estudantes do Estado de São Paulo. Então, o que é esse programa, esse projeto, né, na verdade, porque ele é um projeto. Depois eu tenho aí algumas outras considerações, que é a metodologia utilizada, né, que é a do agrupamento produtivo. E aí eu tenho uma
explanação simples do que é o projeto. Aí se eu clico nele, eu vou ter aí a abertura de toda essa consideração. Então, o que é o projeto, né? Aí eu vou ter a descrição do projeto em si aqui, tudo bem? Bom, então aqui nós temos sobre o projeto Aprender Juntos, ok? Voltando aqui, quando eu aciono no Padlet essa coluna, eu tenho aqui em cima, eu tenho os registros que estão contidos aí nesse Padlet. E com a seta que eu tenho, eu consigo ir para frente. Então aqui nós estamos no projeto Aprender Juntos. Depois eu vou ter a situação passando, né, para a escola da família. Bom, então aqui no nosso Padlet, no nosso portfólio digital, virtual, nós temos então essa parte que vai falar sobre o Aprender Juntos, ok? Bom, então, encerrando aqui o Padlet, nós vamos passar, voltando aqui, para o blog, ok? Então, eu também vou abrir o blog. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui no blog, né, é um blog de aulas que eu fazia enquanto professor na sala de aula, né? Então, é um projeto que eu realizei e ele já estava lá feito, né, quando eu utilizava ele em sala de aula. Então nós temos aqui os registros do projeto, né? Então o projeto Jornal Mural. Então eu tenho a descrição das questões envolvidas aí no projeto, né, como organização, levantamento de materiais que seriam utilizados, a organização e a produção de material para ter depois o Jornal Mural. Depois eu volto aqui e eu vou ter resenha, porque é um gênero que foi trabalhado a partir daí, porque é nono ano, né? A gente estava trabalhando com a questão de debate regrado, argumentos e tal. Depois eu vou ter aqui os telejornais escolares, que eram modelos, porque o produto final, além do jornal mural, era o telejornal. Então eu vou ter modelos de telejornais aqui. Na sequência, eu tenho o projeto do telejornal. Então, nessa sequência do projeto do telejornal, em sala de aula, a mesma coisa que aconteceu no projeto do Jornal Mural, eu também vou ter a descrição do projeto, eu também vou ter os materiais, objetivos, recursos, eu vou ter os materiais, a organização da produção, o roteiro de trabalho, como que eles vão fazer esse roteiro, e depois a produção desse telejornal, que culminaria num vídeo, que seria o produto final. Então eu tenho todo o passo a passo desse roteiro aqui. Então isso, enquanto portfólio, ele serve como registro de evidências de um trabalho realizado por mim, enquanto professor de língua portuguesa, com o nono ano. Ok, na sequência a gente retorna com a PEC Eliane, que vai falar para vocês do site enquanto portfólio e apresentar o modelo de construção de um. De volta, professores. Bom, agora a gente vai ver a construção de um site a partir do Wix, que é uma plataforma, tá? Apenas uma observação: as unidades escolares não poderão publicar em seus sites as ações pedagógicas durante o período eleitoral, tá? A nossa intenção, professores, em construir esse site, no caso que a gente vai fazer uma demonstração, né, é incentivá-los a fazer uso da tecnologia cada vez mais, tá? Nós não somos especialistas em tecnologia, nós não somos youtubers, né? Então a gente recorreu aí a várias aulas no youtubers, tá? E para poder construir, né? E poder demonstrar para vocês, tá? Na sequência, a gente vai ter então um vídeo tutorial no qual a PEC Eliane vai apresentar para a gente o passo a passo básico de como construir esse portfólio digital, ok? Bom proveito a todos nós, que esse vídeo tutorial sirva de instrumento, de ferramenta
norteadora para a nossa prática enquanto elaboração do nosso portfólio, ok? Agora, nós vamos ver uma demonstração dos passos que nós utilizamos para a construção desse site aí por meio do Wix, tá? Que é um aplicativo que nós julgamos mais prático, tá? Bom, como eu já disse antes, né, primeiro tem que guardar as imagens e textos em um arquivo, tá? Aqui já está na página do Wix, então antes precisa fazer um registro, é preciso fazer um registro, né? Se você não tiver, então faça o registro, depois que fez o registro, fazer o login, tá? Que tipo de site você gostaria de criar? No nosso caso é portfólio, tá? Qual o nome do seu site? Então eu coloquei um título aqui, avaliação e evidências, tá? Quais são seus objetivos para esse site? Eu coloquei passar conhecimento. O que você quer adicionar ao seu site? Então, no caso aqui, eu desmarquei todas essas opções e eu prossegui, tá? Bom, aqui você já vai entrar no painel de controle, tá? Ele vai te perguntar, ele vai te questionar aí qual o tipo de template favorito para você. Só que a gente vai começar do zero, tá? Então, nós vamos escolher um template em branco, tá? Então, aqui, template em branco, tá? E aqui a gente já está no painel de controles. Bom, aí nós temos aqui, o início, né? Nesse ponto aqui, ó, nós vamos identificar as páginas, né? Depois que a gente configurar as páginas, aí na página que a gente quiser trabalhar, a gente vai localizá-las aqui, tá? Conforme a gente for construindo o site, a gente vem aqui em visualizar, para ver como é que tá ficando, para ver se a gente não quer alterar alguma coisa. E constantemente nós temos que salvar, né? Porque de repente acaba a energia e a gente perde aí, acontece algum probleminha, a gente perde tudo que foi feito, tá? E esse botão aqui é no final, quando a gente tiver terminado tudo, a gente clica em publicar, tá? Bom, esse botãozinho aqui, ó, nós vamos utilizar para inserir textos, imagens, títulos, tá? Esse outro botão aqui, ó, esse aqui, nós vamos criar o menu, é para menus e páginas. Você vai ver que a gente tem que ter um menu aqui das páginas, um menu de redes sociais, que a gente vai colocar, tá? Então esse site é bem básico, tá? Então o que a gente vai precisar? A gente vai inserir a imagem aqui do logo, tá? Um menu das páginas do site, um menu de páginas sociais, algumas imagens, né? Então vamos lá. Então vamos ver aqui a demonstração. Bom, aqui na página do site do Wix, ele é dividido em 3 partes, né? Então tem o cabeçalho, tem a parte central e tem o rodapé. Nós vamos começar aqui, né, demonstrando como é que a gente coloca, por exemplo, o logo, né? Então a gente vem aqui, ó, nesse botão, né? E daí a gente localiza o arquivo, tá? A gente vai lá em imagem, né? Imagens. Imagem, meus uploads, tá? E localiza lá a imagem, aqui, ó. Tá no meu computador, o logo, eu clico aqui, tá? E aí vai aparecer numa página do Wix lá, o seu logo, tá? Então, gente, o processo é bem repetitivo, tá? Upload de mídia, né? Foi feito aqui, essa página aqui já é do Wix, e aí você vai clicar aqui, ó, adicionar a página, e aí vai aparecer lá, né? Vai aparecer lá, às vezes esse logo aparece bem grandão aqui, aí você vai diminuir e vai
colocar onde você achar que deve aqui no cabeçalho. Eu coloquei aqui no cantinho, né? Aqui, tá? Bom, agora vamos verificar aqui os menus, tá? Menus de páginas, menus de redes sociais, tá? Então vamos lá. Bom, o que vai aparecer aqui primeiro? O menu de páginas, né? Então, você vem aqui nesse botão, tá? Páginas do site e menu, tá? Então, você vai clicar aqui em adicionar página, é em branco, e aí vai aparecendo uma por uma. Aí você coloca a identificação daí das suas páginas, né? E coloque OK, uma por uma, tá bom? E aí você já vai ter criado aí as suas páginas, tá? Para você localizar as páginas, você vem aqui, né? Abaixo do logo do Wix e localiza lá página por página, a página que você quiser, tá? Aqui para colocar o menu, né? Das páginas, né? Então você vem aqui em adicionar elementos, esse primeiro botão, vem nesse menu, nesse botão aqui de 4 quadradinhos, menu e âncora, e aí você escolhe aqui o tipo de menu que você quer. Eu escolhi o primeiro, né? E aí apareceu aqui, tá? O menu das páginas. E aí nesse botãozinho aqui você é o design, né? E aí com a sua criatividade você vai deixando aqui, vamos dizer assim, com a sua cara, né? Do jeito que você quiser, né? Bom, aí então você clica aqui em designer, personalizar designer, né? Quando você quiser configurar, fazer algumas configurações, é designer e configuração de designers, tá? Então aqui no caso, bom, aí nós colocamos lá, né, essa barra aí de menus, né? E aí, pessoal, a gente vai programar de forma que fique assim, ó, ao passar o mouse em cima, né, quando a gente for visualizar a página lá, ao passar o mouse vai ficar vermelho e quando eu clicar vai ficar azul, tá? Então aí tem esses passos agora, ó. Então essa página aqui é no caso de toda hora você tem que ficar salvando, né? Clique em salvar e OK, tá? Tá, então agora, ó, configurar a cor do texto em clicado e ao passar o mouse, tá? Então você vai clicar lá em cima, né, da barra de menu, né, lá no cabeçalho, vai aparecer designer, né? E aí aparece essas telas aqui, né? Então até chegar aqui, ó, ao passar o mouse, cor vermelha, tá? E pronto, aí vai estar configurado ao passar o mouse. Depois você clica aqui e na forma clicado, eu coloquei cor azul, tá? Bom, agora incluir os botões de redes sociais, né? Então você vai vir aqui nesse botão, vai localizar ali redes sociais, tá? E aí você escolhe ali, né? Para adicionar, basta arrastar e soltar. Então eu escolhi a primeira linha aqui, é só clicar e soltar, tá? E já vai cair lá no meio. E assim, ó, ao clicar sobre os ícones, você terá a opção de incluí-los ou excluí-los, tá? Então, quando você clica sobre a barra e coloca incluir, vai aparecer várias opções para você, tá? E excluir, né? Aí você clica em excluir e vai ter uma opção intuitiva
também para você excluir aquele ícone, tá? Então apareceu inicialmente para mim essa barra, tá? Ao clicar em cima, aparece configurar ícones, né, de redes sociais, tá? E aí o layout, você vai clicar em layout, tá? Aí aqui no layout vai aparecer aqui as opções para tamanho do ícone e espaçamento do ícone, tá? Pronto, já está configurado aqui essa parte, tá? O próximo passo agora, configurar ícones de redes sociais, tá? Então, por exemplo, para que alguém, ao visitar seu site, queira verificar, por exemplo, o Facebook da sua unidade, TikTok, YouTube, enfim, né? Então tem que fazer uma configuração aqui, colocar o endereço, né? Do Facebook, etc. Né? Então você clica em cima, né, da configuração, configurar ícones das redes sociais. Aí você vem aqui, ó, link para, tá? Então você clica, vamos supor que seja o WhatsApp, ó. Está selecionado aqui esse ícone. Aí você coloca o link aqui. E ok. Tá? Bom, agora o rodapé é bem mais simples, né? Aqui no rodapé eu só coloquei o logo, né? E aí você vai configurar a cor, né? A cor vai ser o mesmo procedimento que eu fiz para o cabeçalho, tá? Como é que eu fiz para o cabeçalho? Eu cliquei aqui na parte central, né? E aí apareceu design dos rodapés, né? Personalizar design, tá? Personalizar design, né? Aqui, ó, clique em sem cor. Se por um acaso você colocou alguma cor que você queira mudar, aí ele volta no neutro de novo, tá? E aí você vai clicar numa barra cinza como essa daqui, tá? Aí cor e opacidade, né? Aí você vai selecionar a cor clicando aqui. Eu selecionei preto, né? A cor preta, né? E daí, os dois cantos aqui, as duas extremidades do rodapé vão ficar na cor preta. E a central vai ficar cinza, tá? Para que a parte central fique preta também, então, esse ponto aqui do background tem que ser zerado. Ao zerar aqui, vai ficar preta, tá? Certo? Vai ficar tudo preto. E aí, para colocar o logo, basta arrastá-lo para o rodapé. E aí, você localiza. Conforme você for localizando o logo, vai aparecer umas linhas aqui, ó, na cor rosa, né? E aí vai alinhando direitinho aqui, ó, tá? De forma que fique bem no centro, tá? Bom, agora nós vamos adicionar o banner, que é a imagem da escola, né? Então a gente vê naquele primeiro botão ali, adicionar elementos, tá? É uma imagem, né? Meus uploads. E aí vai lá no arquivo, fazer upload. Aí já aparece lá no Wix a imagem da escola e adicionar a página. Pronto. Então, esse processo é bem repetitivo, viu, gente? Então, eu vou explicar aqui nessa página, mas nas outras o processo é idêntico, tá? Bom, daí já está a imagem, aí você configura o tamanho que você quer, tá? Aí você coloca o título, tá? Aí você vem aqui nesse botão, tá? E para colocar esse título aqui, vamos ver lá. Para colocar o título, o que a gente vê? A gente vem no botão, adicionar elementos, né? Texto, tá?
E aí, ó, tem o tamanho que você quiser, tá? Eu coloquei adicionar o título 6. E é só clicar e arrastar que aparece lá na página, tá bom? Bom, aí eu alterei, né? É só você clicar em cima, alterar texto, tá? E aí coloque o nome da escola. Esse botão aqui é o botão Fale Conosco, tá? Se você quiser colocar na sua página. Então, a mesma coisa, você vem aqui nesse botão inicial aqui, aí você procura lá botão, escolha o formato que você quiser e automaticamente ele já vai aparecer aqui. Aí você localiza ele onde você quiser e aí você configura ele do jeito que você quiser, aqui em layout, tá? Você pode colocar um fundo, mudar o tipo da letra, o tamanho da letra, colocar em negrito, tá? Olha lá. Botão, olha lá. Adicionar elementos, botão, escolha o botão. Então, escolhi o botão e arrastei, tá? E aí você, configuração do botão, né? Aí você clica aqui nele, alterar texto de ícone, tá? Alterar texto, aí você coloca o texto que você quiser aqui no botão, tá? No caso, coloquei Fale Conosco, tá? Tá? E aí, para configurar as outras páginas, os comandos são os mesmos, tá? Olha, às vezes aparecem algumas mensagens em inglês, tá? E a nossa sugestão é que você vá para o Google Tradutor, para que você entenda, né, qual é a mensagem ali, né? Então, para essa mensagem aqui, esse link só funciona no seu site publicado. No caso do Fale Conosco, quando eu coloquei um telefone, um e-mail lá, ele só vai funcionar quando o site for publicado, tá? Então, para isso, não, tá? Bom, então, para inserir um texto, vai em adicionar texto e escolher o modelo de texto. Bem, para colocar um texto longo, então vamos lá, ó, primeiro adicionar um elemento, texto. Um texto longo, a gente vem aqui nesse campo, arrasta, né? Arrasta esse. Olha lá, só um parágrafo. E daí você vai no Word, né? Copia o seu texto e cola aqui. Foi o que eu fiz aqui, tá? Para adicionar um título, olha lá, adicionar elementos, texto, escolha lá o título, né? É só escolher e arrastar, tá? A imagem, mesmo procedimento, adicionar elementos, imagem, meus uploads, né? Tá? Então, os procedimentos são bem repetitivos, tá? Os mesmos, tá? Bom, agora, no caso aqui, um exemplo, caso eu queira alterar aí o número de páginas ou o título dela, né? É só vir aqui nesse botão, tá? E ir configurando aí, né? Daquela forma que eu já expliquei antes lá, tá? Então, agora o site vai ter essas páginas, ó. Identificação, percurso de aprendizagem 1, percurso de aprendizagem 2, diferentes tipos de registros e avaliação, tá? Então aqui tudo repetitivo, né? Aqui foi lançado lá o segundo plano de aula do professor, né? A imagem lá dos alunos na segunda atividade, tá? Um detalhe aqui, gente, os níveis de proficiência em matemática, né, no final do primeiro bimestre, no final do segundo bimestre, eu coloquei lá no site, esses níveis aqui pode ser no final de cada habilidade, né, não precisa ser necessariamente no final do bimestre, né, então
no final de cada habilidade, né, pode-se ter esses resultados aqui. Então, eu construí essa tabela no Excel, passei para o Word, tá? E printei, tirei um print e salvei a imagem. Isso fica bem mais fácil, assim, tá bom? Salvar como imagem, tá? Então aqui tudo repetitivo, tá? As imagens, o título, então, no caso a última página, né? Eu já coloquei, já expliquei para vocês lá no início, tá? E chegando no final, né? Quando você clicar em publicar, vai chegar aqui, né? Parabéns, seu site foi publicado e está online, tá? No caso, o endereço desse site aqui que nós construímos é esse endereço aqui, tá bom? A gente considera que ele ficou muito simples, tá? Mas vamos considerar também que nós estamos em aprendizagem, tá bom? Bom, abaixo segue o link construído por nossa equipe, tá? Até mais, pessoal!